Mas se vamos puderem ficar agora quietinhos aqui, parado aqui na frente e tudo, eu ficaria agradecido. Eu sei que nós estamos já assim apressados, querendo arrumar as malas, cada um já pensando na volta, e eu também estou me sentindo à vontade, mas com vontade já de dizer, irmãos, não era preciso falar mais nada. Nós já vimos tanta coisa tão bonita, já tivemos verdadeiros banquetes aqui, louvado seja o Senhor. E o testemunho que ouvimos aqui do nosso irmão, a palavra dele tão ungida, as experiências, os caminhos pelos quais o Senhor tem trabalhado no seu coração, eu trouxe até esta graça, esse poder e esta convicção profunda de que ele foi batizado com o Espírito Santo, está vivendo na bênção do Espírito Santo, quer ser orientado pelo Espírito Santo, é uma coisa extraordinária, louvado seja o Senhor. Então, de modo eu tive uma espécie de constrangimento de fazer um estudinho agora, fazer um sermãozinho. Não é preciso, os irmãos também não estão precisando disso. Então, o que eu quero é, por causa do que nós temos ouvido, e por causa do contexto que estamos vivendo, e por causa desse testemunho que eu vi, por causa do testemunho que eu vi daquele nosso colega ontem lá de Aracaju, cadê ele? Está por aqui ou não? Ele está ali, né? Então, coisa assim que fala muito ao coração da gente. Eu não passei por essas experiências assim, tão duras, etc, tudo, né? Tão dramática, mas também tenho tido lá minhas pedras pelo caminho, porque ninguém que resolve pegar nessa mão do arado, mas não fica pensando que tudo vai ser fácil, etc. Tal. Porque quando a gente pensa no arado, está pensando em terra, que às vezes a terra é difícil, etc., pedregosa, dura, mas você tem que estar ali com a mão no arado. O negócio não é fácil, não. E eu sempre gosto de dizer, se for fácil demais o seu estrada, o seu caminho, o seu lugar, desconfie. Não é o lugar onde o Senhor colocou você. Não é, não. Então, sempre nós temos que estar preparados para isso, mas o negócio é sério mesmo. A propósito disso, não é sermão, nunca fiz um estudo sobre isso, mas o Espírito me envolvendo aqui, que é do Espírito. Então, deixei lá meu sermãozinho para outra hora. Quem sabe se a gente tiver a graça, a bênção de estarmos juntos no próximo congresso. Aí, se vocês me cobrarem, eu digo, bom, né? Vocês têm gente aí que faz coisa muito melhor do que eu. Mas aquele recadinho que eu achava que era para esta hora, eu posso dizer agora, se Deus não mandar o contrário. Então, a propósito disso, eu queria que nós, amados irmãos, ficássemos de pé mais uma vez e fôssemos ler agora 2 Reis, capítulo 2. O irmão leu aí, nessa passagem bonita em que ele, né, procurou louvar o seu testemunho, Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4. Eu quero falar aqui em Reis, capítulo 2. Os microfones que não estão muito bons para mim, isso aqui. Desce aqui um pouquinho, obrigado aí. Sono esse aqui, não só para virar. Desce. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu não tá por você. Obrigado aí. Eu agora já montei um pouco aqui a página da minha Bíblia com óleo, né? Mas óleo santo. Oxalá o óleo também esteja ungindo a todos nós. E de modo especial, essa pouca coisa que eu quero dizer aqui sobre essa passagem. Irmãos, Eliseu, quando estava procurando Elias, sabendo que o Senhor ia chamar Elias, e ele então, desesperado por receber uma porção dobrada do que ele sabia que estava em Elias. Então, aquela caminhada extraordinária que vocês sabem, aquela coisa toda, e saiu de Gilgal, que significa libertação do opróbrio lá do Egito. Nós temos de sair desse Gilgal, para sermos libertados de tudo aquilo que é do próprio do Egito, para estarmos de fato na caminhada com o Senhor até chegar a essa bênção do poder do Espírito Santo. Depois passou por Betel, depois passou por Jericó, depois pelo Jordão, que você sabe que Jordão significa lá 420 e tantos metros abaixo do nível do mar. Então, a esses exegetas e interpretadores dizem assim que é descer o Jordão na vida espiritual, simboliza você descer ali, você morrer, para você sair, etc. E assim vai para frente. Até que lá, depois de tudo isso aqui, então esse quadro que nós vamos ler agora. Vamos ler junto, irmão.
Segundo Reis, capítulo 2, verso 9 até o verso 14. Vamos lá juntos? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, e eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que toques a herança, porção dobrada. Só uma palavra aqui, irmão, que não é sermão nem estudo. Vamos descobrir uma coisa. Eliseu sabia o que queria. Elias sabia o que Eliseu precisava para ser o sucessor. Mas é curioso que Elias antes foi insistindo com ele: fica aqui, não te deixarei, fica aqui, não te deixarei, assim. Mas depois que passaram o Jordão, é que ele lhe perguntou: pede-me o que queres que te dê, que já tomado de ti. Não disse antes. Não disse antes. Bom, isso é para vocês estudarem se quiserem depois. Já vamos prosseguir a leitura. Verso 10, não é? Tornou-lhe Elias: dura coisa se diz. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, o separando um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do monte. Feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, só este verso 10. Vamos lá. Tornou-lhe Elias. Dura coisa que disse. Vamos sentar. Irmãos, não sei se todos nós, quando estamos com essa preocupação de enchimento do Espírito Santo, porção do Espírito Santo, batido com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, não sei se todos nós, quando oramos isso sinceramente, se nós temos mais ou menos consciência do que significa isso e das consequências que podem acontecer, surgir, se tivermos esta bênção, este derramamento, esta graça. Não sei. Por isso é que Elias disse: dura coisa pediste. Dura coisa. Era uma coisa difícil dar a bênção do Espírito Santo? Não. Era uma coisa difícil ele ser cheio do Espírito Santo? Não. Era uma coisa difícil o Senhor ouvir aquele anelo do seu coração, porque ele ia ser o seu sucessor, precisava de graça dobrada e tudo. Ele estava pedindo uma coisa assim temerária, por vaidade? Também não. Ele sabia que o trabalho era sério e ele viu que o ministério de Elias era coisa espetacular, mas ele descobriu que naquele contexto político, social, econômico, de Israel, etc., ele achava que o que estava em Elias para ele continuar era pouco. E ele queria algo mais. E ele disse: porção dobrada. Senão parece que eu não tenho condições de continuar. Então, tudo isso que passa na minha cabeça. Creio que mais ou menos isso. Agora, quando ele disse dura coisa, primeiro, irmão, dura coisa por quê? Porque isso significa, se você recebe, se você tem, pode se preparar. Se não acontecer, eu peço licença aos amados irmãos, que sabem muito mais do que eu, mais competência, mais experiência que eu, mas peço licença para dizer: então não foi do Espírito. Porque se é do Espírito mesmo, um enchimento, um poder, pode se preparar. Que muita coisa vem, muita pedra vem aparecer por aí. Se você é pastor, então, é onde Deus me acuda. Na nossa denominação, então, você sabe como é que é. Né? Hoje não, muita gente, a coisa mais fácil, a coisa, muita gente, sim, não está a favor, não está nem contra. Às vezes muita gente está contra, mas tem medo até de aparecer e falar. Já estamos, creio que já vivendo hoje um período novo, glória ao Senhor,
em que a pessoa, eu sei da minha história, das minhas gerações, colegas, etc., alguns ficaram para trás, alguns perderam a bênção, alguns foram alijados do ministério, alguns sofreram coisas terríveis, terríveis. E muitos foram embora, muitos foram embora. Porque o negócio é sério. Agora, meus irmãos, vamos nos preparar para isto, que vai acontecer. Lembro, os irmãos, quando Moisés, na força da carne, né, mais movido de paixão pelo seu povo, quis libertar o povo, o que aconteceu com ele? Os próprios da sua gente, da sua carne, os próprios irmãos israelitas é que o infamaram, que o acusaram. E por causa desses próprios irmãos é que ele teve de fugir lá, aquela coisa. Então foi viver 40 anos lá no deserto, aquela coisa toda lá. Então mudou o estilo de vida, mudou tudo. Ele é acostumado na corte, educado, aquela mordomia, aqueles privilégios, aquela coisa toda, agora sai e vai gramar, só Deus sabe o que ele gramou nesses 40 anos. Mudança total. Mudança total. Mas eu só queria isso para a sua educação. Você quer ser mesmo libertador? Tá bem? Mas não vai ser assim, não. Né? Então, vai, agora é um período de treinamento. Esse período de treinamento foi uma mudança completa na vida dele. Completamente na vida dele. Vocês, amados irmãos, estão lembrados de Davi, que estava lá pastoreando o rebanho do pai, e quando o Senhor ordena que Samuel vá lá na casa lá de Jessé, que o Senhor mostraria aquele que seria ungido rei de Israel em lugar de Saul. Mas você se lembra do que aconteceu com Davi? Ele foi ungido por Samuel. Ou não foi? Ungido, moço formoso, certo, inteligente, capaz, firme, forte, sério, já tocador de harpa, cantor, acho que era uma coisa maravilhosa. Mas a gente fica pensando, mas ele levou um tempo enorme para ser o rei de Israel, para tomar posse. Por que caminhos ele passou ainda? Como sofreu na carne, começando pelos próprios irmãos, que não estavam acreditando nele, aquela coisa toda. Sabe que ele era um impostor, que ele era um vaidoso, que ele, ao invés de estar tangendo o rebanho lá do pai, aquela coisa, ele estava agora querendo aparecer ali, lá nas forças lá de Israel, aquela coisa toda. Então, depois de tudo aquilo, a perseguição do sogro. O sogro. Então você sabe que ele passou por períodos sérios, graves, até que chegasse lá. Pelo tratamento, quem sabe, de educação, quem sabe. O senhor achava que ele era uma pessoa ungida, mas o fato de ser ungido, separado pelo senhor, o senhor não permitiu que ele de imediato tomasse posse no governo. Precisou daquele treinamento todo. Não é assim? Então aqui, de dura coisa pediste. Dura coisa pediste. E há outras coisas que os irmãos podem ir vendo e sabendo, etc. Você tem de estar preparado para incompreensões, você tem de ter um equilíbrio extraordinário, você tem que ter uma paciência extraordinária, você tem de ter a capacidade de sofrimento, você não pode ir rompendo tudo na força da carne, na força do espírito, porque o espírito é manso, é suave, você tem que ficar debaixo dele, da soberania dele, e deixar que ele vá conduzindo você. E você também não pensa que na bênção do Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, que você agora vai romper céus e terra, todo mundo vai aceitar, vai acreditar, etc. Não é assim, não. Não é. Não é assim, não. E às vezes você vai ser tremendamente batizado, cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Não é nem para sair pregando, não é nem para ter uma igreja grande, não é para ser um grande evangelista, às vezes é para ir para o pior lugar e sofrer lá. Sofrer lá. Sei lá, às vezes foi uma coisinha assim. É o negócio de Filipe, né? Filipe estava lá, uma beleza, lá em Samaria, multidões, aquela coisa toda, um negócio fantástico. Ele pode dizer, poxa, que o negócio é uma beleza. Ministério maravilhoso, multidões, daqui a pouco vai tira o Filipe e bota lá para o deserto para falar com um. E dali não botou mais para Samaria. Lá foi para a casa dele, etc. E foi sumindo por aí.
conhecimento por aí. Ele é um extraordinário. Então, ele não está prevenido. Dura coisa optimista. Agora, acho que, tendo uma ideia, um esboço das coisas que porventura possa acontecer, eu acho que é bom que você esteja prevenido. Para você também não correr o risco de ser vítima das insinuações do diabo. Porque às vezes você tem uma bênção extraordinária, mas a coisa que você pensa que ia ser agora tudo fácil, tudo ia ser movido, o povo ia acreditar em você, olhar para você, que a coisa toda fica tudo ao contrário, o diabo começa a dizer para você: olha, aquele negócio então não foi real, não. Aquilo foi na carne, aquilo foi emoção, aquilo foi ambiente, aquilo foi aquela coisa que a psicologia explica, aquele negócio todo, etc. E vai por aí. E você pode entrar nessa coisa e quem sabe saber isso mesmo. Então você tem um trabalho do lado humano, da nossa mente, você tem de estar esclarecido e trabalhar. O Espírito Santo estará com você, mas você tem de descobrir isso. Você não vai ser um jobô, não vai ser um boneco, não vai ser nada disso. Você é gente, carne, ossos, emoções, capacidade de discernir, dizer sim, dizer não, de aceitar, de rejeitar. Isso é um lado seu. E você tem de estar buscando o Senhor para o Senhor orientar. Lado seu. Pura coisa te disse. Não é? O que é que acha? Os irmãos estão sabendo disso ou não estão? Estão esclarecidos nisso ou não estão? Mas, a despeito de tudo, eu espero que os irmãos sabem muito bem esse negócio. Os irmãos querem continuar esperando essa dura coisa? Glória a Deus. Esperar essa dura coisa? Pode não ser tão bem assim como eu estou trazendo esse negócio, que eles fazem uma linguagem dura demais. Pode ser mais suave, certo? Louvado seja o Senhor se acontecer. Louvado seja o Senhor. Agora, quero dizer uma coisa para os irmãos com temor. Agora, o tempo já passou. Para mim, eu sei que esse aspecto, já em muitos aspectos, é tarde demais. Mas eu sei que o Senhor começou a trabalhar em mim de um modo fantástico. Nos dias memoráveis, quando não tinha nada, quando eu, sem igreja, sem coisa nenhuma, sem companheiro, sem colega, sem nada, jejuava e orava desesperadamente. Mas sei que o Senhor tinha me dado coisas extraordinárias na vida se eu não ficasse depois parado, se eu não recuasse, se eu não ficasse em cima do muro, como eu fiquei muitos anos. Quem sabe se estou até hoje. Eu tenho que entristecer o espírito. Naqueles dias áureos em que eu, casado de novo, depois, casadinho de novo, me casei depois de 5 anos de ministério, de pastor, com essa mineira, a quem Deus me deu a graça de conhecê-la, amá-la, evangelizá-la, batizá-la. Tive o privilégio de ser seu pastor e seu marido. Batizei minha mulher, glória a Deus, mas ela sabe que muitas vezes, naquela garra, naquela ansiedade, naquela aflição, eu pulava da cama, não querendo acordá-la, ia lá para o canto, lá na sala muito pobre, de chão, de tijolo, não tínhamos nada, nada, nada. Põe o joelho no chão, queria orar, orar em voz alta, não queria acordá-la, mas muitas vezes lá, clamando pelo ministério, por mim, pela vida, pela obra do Senhor, muitas vezes ela acordava, o outro lado não estava, se levantava e ela se ajoelhava comigo também, e louvado seja o Senhor. Mas isso parece que ficou meio distante depois daquela coisa, que acusações daqui, coisa daqui, e a gente quer para lá. Fulano, Antônio Elias, você está na boca do pênalti. Na próxima vai ser chutado. E aquele negócio todo, a gente amando a igreja, querendo o bem da igreja. Eu, com misericórdia divina, não sei, estou na igreja presbiteriana, não escolhi ser presbiteriano, foi o Espírito Santo que me botou. Podia ser metodista, podia ser pentecostal, onde o Senhor me botou, eu fiquei. Agora me botou, eu amo e quero ser útil nessa igreja. Ser útil nessa igreja. Amando integralmente as demais denominações, nosso Senhor, que é amado e amo mesmo. Amo mesmo. Mas a gente está querendo, mas não querendo dividir, mas querendo somar.
Queremos amar, queremos ver a coisa pegando fogo, melhor, só uma coisa para cá, uma coisa para lá, então vai ficando meio negócio. Então, velhas mensagens que eu tinha, que Deus tinha me dado, negócio de reconciliação, negócio de falar sobre o pecado no céu, negócio de falar sobre o poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, medo, aquela coisa toda, eu fui deixando pôr de lado, para não ficar mais ou menos parecendo que era esse negócio, tá por aí, aquela coisa toda. E não era nada disso. Dura coisa, mas você pega ou tem equilíbrio, tem bom senso na maneira de administrar, na maneira de viver, sem acusações, sem nada. Irmãos queridos, eu acho, sinceramente, tenho vivido nesse trabalho, nessa coisa, 50 anos que Deus me deu a graça de receber diploma de seminário, né, de Campinas, e sempre envolvido assim, sempre pensando nisso, sempre querendo algo melhor, aquela coisa toda, mas não tenho dúvida que avivamento no nosso Brasil, quem sabe, falando agora dentro da igreja presbiteriana, quem sabe se não estamos muito além, quem sabe se não estamos numa situação muito melhor, não tenho dúvida que em grande parte por causa dos avivados. Amado irmão, porque muitos ficam imprudentes demais, ficam ferindo, ficam crentes demais, ficam achando que os outros, o outro lado está tudo apodrecido, gente dura, gente incrédula, gente não acredita. Não é assim, tá lá. Não é não, meu irmão. É gente do Senhor. Você será amada e respeitada. Amém. Mas pensaram assim, que foi criado assim, que coisa toda. Então, para mim, avivamento, você está no Espírito, que coisa você tem que fazer o contrário. Agora é mais humilde, é mais manso. Não é de Jesus assim. Aprendi de mim, que sou manso, humilde de coração. Sofre agravo, não fica lá aquela coisa. Então não quero, então pego para que quero. E muitos saem sem deixar endereço, sem pedir demissão, sem nada, e vão embora. Isso para mim não é obra do Espírito Santo de jeito nenhum, não é mesmo. Não é mesmo. Dura coisa. Dura coisa pedisse, mas que queria que vocês orassem por mim, porque eu gostaria de, antes de morrer, ainda eu voltasse a sentir, como já percebi, como creio que o Senhor já me deu, um pouquinho deste manto de Elias, desta bênção que Eliseu pegou e teve, desta porção dobrada, louvado seja o Senhor. Pode ser duro, pode ser difícil, pode machucar, mas vale a pena, porque ao lado dos ferimentos, das sangrias, do sangue, das lágrimas, das incompreensões, do sofrimento, mas está ali o óleo do Espírito Santo, está ali o Senhor lhe dizendo: esse é o caminho, meu filho, paciência, calma, amor, humildade, rosto no chão, nada de duro serviço, nada de trombetear, nada de criticar, ame mais ainda, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Fizeram isso com o Senhor? Fizeram isso na igreja apostólica? E vem fazendo sempre, meus irmãos. E nós não podemos ser de jeito nenhum maior nem melhor do que o mestre. Nada disso. Nada disso. Dura coisa, pediste, mas que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E ele logo encontrou, quando pegou a capa, dobrou a capa, chegou lá no Jordão, dobrou, onde está o Deus de Elias? Aleluia, coisa maravilhosa. O Jordão se abre, ele passa. Mas o que aconteceu? Os profetas lá, os 50 viram, o Espírito de Elias está com ele. Mas logo ali vem aquela meninada, aqueles lá, que Espírito estava neles, e começam lá, no zombar dele, o careca, aquela coisa toda que vocês sabem. Não chega, não é? Não, chega. É quase meio-dia. Quase meio-dia. E eu queria que nós já temos orado, mas nunca a gente ora o suficiente. Nunca a gente ora muito. Eu acho que o pastor Jeremias eu estava falando com a minha esposa, que eu acho que esse congresso, esse grupo aqui,
que não tem aquele selo lá do Congresso, propriamente da Igreja Presbiteriana do Brasil, etc., aquela coisa toda, mas acho que nós estamos no caminho certo. Eu tenho tido a graça de estar nos outros também, por misericórdia divina, mas sempre achando que nós devemos falar menos, ter menos mensagens. As mensagens são boas, nos ajudam, estimulam, mas não podemos atropelar o tempo da oração. Nada é mais importante que a oração. Nada. E é uma coisa maravilhosa para a gente poder orar um pouco, estar junto, distribuir ideias, etc., compartilhar tudo, porque senão só para isso. Então, mensagens boas, bem feitas, tudo que vocês podem encontrar por aí. Há muitos seminários para isso tudo e pode. Com exceção aqui desse pregador, você pode encontrar coisa muito melhor. Mas o que nós queremos é coisa diferente. E crentes, estamos no caminho. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, irmãos, agora eu queria que nós orássemos um pouquinho, sabe? E queria que ficássemos quietos um pouquinho, calado um pouquinho. Cada um fizesse um reizão de Senhor, como é que eu estou? Eu, afinal, já ouvi, afinal, já aprendi, afinal, tu me tens revelado, me tens falado, eu já sei o caminho, mas, Senhor, está faltando alguma coisa ainda? Estou de posse da bênção, da unção ou não estou? Senhor, será que eu estou mesmo com aquela disposição de sofrer com as consequências que, porventura, possam advir daí? Será que eu estou em condições, estou querendo mesmo abrir mão de coisas que essas estão escondidas? Será que eu estou pronto mesmo a abrir mão de fato, a voltar sendo de fato aquela criatura do Senhor, que o Senhor confia, que o Senhor usa, em quem o Senhor pode depositar a bênção, o poder do seu Espírito, ou ainda tem coisa aqui, mazelas, que precisam ser alijadas, purificadas? Dura coisa te pediste. Mas se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se fará. Para mim, só essa ideia era vigilância, era o cuidado, era atenção. Quem quer, fica vigiando, fica aguardando. E quem espera, quem aguarda, vai a cada instante vendo se está tudo bem, se está tudo preparado mesmo. E a oportunidade da espera que o Senhor nos oferece para fazer um reexame e uma limpeza. Louvado seja o Senhor. Que esta bênção maravilhosa caia sobre todos nós. Pastores, oficiais, presbíteros, maiores, menores, todos nós, senhoras, senhores, jovens, moças, que cada um volte de posse desta grande graça. E que um dos reflexos dessa bênção seja uma vida de fato humilde, de serviço, de renúncia, de amor, de zelo, de carinho, sem contundência, sem dedo em riste, sem acusações. Fique orando e vigiando, com amor, e o Senhor fará a obra. Amém. Amém. Irmãos, o tempo passa. A gente vai vivendo e procurando não tomar conhecimento do tempo, mas quando a gente chega a essa altura da vida, parece que esse tempo nos acosta e começa a dizer: já chega, você está ficando velha, você está ficando velho, já acabou seu tempo. Está no óleo. Conserva no óleo. Conserva no óleo. Mas eu quero dar um testemunho aos irmãos que este encontro aqui, engraçado é que eu não escrevi isso lá no papelzinho, o testemunho que eu usei. Eu já estou terminando, bem rapidinho. Eu só quero ir para a glória de Deus para dizer para o reverendo Jeremias: o senhor não pode imaginar o que foi esse encontro para mim. Eu saí de casa muito, não sei se posso usar essa palavra, talvez seja um pouco de exagero, saí de casa deprimida.
Foram uns dias de batalha para a gente sair de casa. Muita doença lá, meus netinhos todos doentes, minha nora muito doente. Eu amo minhas noras, são minhas filhas. E eu própria, dizendo para mim mesma, você está cansada, fica quieta aí. Mas eu cheguei aqui, irmãos, eu só falei daquele papelzinho sobre esse lugar de paz. Eu dormi essas noites que eu passei aqui, no sono só, sem escutar barulho, sem escutar nada, e me senti renovada. Então, a alegria desse encontro, irmãos, o Espírito Santo de Deus derramou realmente um óleo restaurador na minha vida. Eu não vim trazer nada para os irmãos, eu vim receber. Eu recebi muito aqui. Muito obrigada, meu Deus, porque eu estou saindo mais nova.